Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, após negociações frustradas aí com Ian Glavinovic, o Vasco trata como prioridade máxima, como plano A contratação de um zagueiro, só que vai ter que ser um zagueiro que está livre no mercado. Vamos falar dessa situação aí, o Vasco podendo contratar 2 defensores, de acordo com o Globoesporte.com. Vamos falar também da situação do Luca Orejano, será que ele vai voltar para o Vasco? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí, tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco não conseguiu concluir a contratação do zagueiro Ian Glavinovic, de 22 anos, aí do News Old Boys. De acordo com a diretoria do News Old Boys, a negociação não aconteceu por falta do envio de documento aí do Vasco para o clube argentino. Devido aí a esse não envio do documento, não teria dado tempo da negociação ser concluída e com isso o jogador não veio para o Vasco. Com tudo isso, o Vasco aí encerrou a janela de transferências com 6 contratações, né, que foram aí as chegadas do Emerson Rodrigues, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean Davi e Maxime Domingues. Está tudo certo, já está até com o nome publicado no BID, vai poder fazer sua estreia contra a Mulambada. Com a janela fechada, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco seguirá no mercado em busca de um ou mais reforços para o setor defensivo. Mas a partir de agora só vai poder contratar jogadores que estão sem contrato. Será necessária uma nova varredura aí do mercado para o Vasco buscar outros nomes aí. O mercado fica bem mais escasso e o Vasco vai ter que ser criativo para achar um nome livre no mercado para contratar aí para a zaga, né? Mais cedo a gente até falou aqui que o torcedor vascaíno está louco para o Vasco fazer uma proposta para o Sérgio Ramos. Você entra nas redes sociais do Sérgio Ramos, só tem comentários de Vasco lá. Com certeza seria um baita reforço, mas uma negociação mais distante, né, cara? Voltando para a realidade do Vasco, pode ser que o Vasco aí feche com algum jogador brasileiro que esteja livre no mercado, como, por exemplo, o Marlon, um jogador que eu não contrataria, mas que já foi especulado no Vasco na janela de transferências aí antes do encerramento. E ele segue livre no mercado. Teve uma fraquíssima passagem pelo Fluminense na última temporada, na temporada passada, e está livre no mercado desde então, né? Tem passagem pelo Barcelona, Shakhtar Donetsk, Sassuolo, rodou bastante na Europa, mas no retorno ao Brasil foi muito mal e é um zagueiro que eu não contrataria. A diretoria vai ter que ser muito criativa aí para tentar achar um bom nome para a defesa. De acordo com o Globo Esporte, pode ser que até 2 nomes sejam contratados, o que eu acredito, já que o Vasco estava tentando fechar com o Luan Pérez e também com o Ian Glavinovic. Ambas negociações sem sucesso, o Luan Pérez preferiu jogar a Série B do que jogar no Vasco, né? Complicado. A diretoria do Vasco vai ter que correr contra o tempo aí para conseguir contratar jogadores. E é sempre bom ressaltar que o Vasco já atingiu a cota máxima aí de estrangeiros para serem relacionados por partidas, né? Atualmente, no futebol brasileiro, somente 9 jogadores estrangeiros podem compor tanto o banco de reservas e também o time titular. O Vasco que já conta aí com Verratti, com Sforza, Galdames, Jean Davi, Pumita Rodrigues, Robert Rojas, Emerson Rodrigues, Payet e também agora o Maxime Domingues. Se contratar mais um gringo ou talvez 2, o técnico Rafael Paiva vai ter que deixar de fora 1 ou 2 jogadores aí fora da relação dos jogos do Vasco aí até o restante dessa temporada. Sempre bom lembrar que o Vasco ainda tem outros 2 jogadores que pertencem ao nosso clube, que estão emprestados a outros times, né? Jogadores estrangeiros, argentinos. Manuel Capasso está atualmente lá no Olímpia do Paraguai, não temos ainda nenhuma noção se o Olímpia vai ter interesse em comprar o Manuel Capasso, assim também como o Luca Orejano, só que essa situação do Orejano é a seguinte: o Cincinnati vem dando mostras que quer contratar o jogador em definitivo. O Vasco, por sua vez, teria confirmado que o jogador não vai voltar para o nosso clube e que a tendência é que ele seja vendido para o futebol dos Estados Unidos. Ele vem se destacando por lá, com certeza, uma liga mais fraca, mas o jogador está jogando mais do que jogou no Vasco, né? No Vasco era um jogador muito mimado, não conseguiu ser o que a gente esperava dele, né? Foi o cara na primeira leva de contratações da CSS Partners. Ele jogou muito pouco, né? Vários jogos sequer aí era relacionado para a partida e ficou muito marcado devido àquele episódio onde o jogador teria alegado ter quebrado a mão, não quis atuar no restante do Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador queria fazer uma operação ao invés de poder entrar em campo. Por sua vez, a comissão técnica do Vasco e também a diretoria entendia que o jogador poderia atuar sem fazer uma operação e o jogador, infelizmente, saiu do Vasco praticamente da porta dos fundos. Não foi bem com a nossa camisa, mas está bem lá no Cincinnati, nos Estados Unidos, e esse clube deverá comprá-lo em definitivo, ou talvez se aparecer alguma outra proposta aí, outro clube do exterior para o Vasco deverá vender o Orejano, já que eu acredito que também não é a vontade do atleta retornar à Colina, né? Deixem nos comentários o
O que você acha desse mercado do Vasco aí? Todas essas situações, o Vasco tentando resolver todas essas questões, tanto de chegada de jogador, porque precisa contratar, cara, precisa reforçar a equipe. Infelizmente também não vamos poder mais contar com saída de jogadores, né? Era essencial o Vasco se livrar do Galdames e também do Rossi, ou talvez de outros jogadores que estão lá no nosso elenco, né? Assim como o Vasco fez com alguns jogadores que saíram do nosso clube. O último jogador a sair foi o Igor Julião, saiu de graça do Vasco, foi para o futebol do exterior. Assim também como o Eric Marques, que se você não sabe, foi para o Ludogorets da Bulgária, emprestado pelo Vasco. Esperamos que o Eric Marques se destaque por lá para o jogador ficar em definitivo lá no clube búlgaro. O Vasco também emprestou outros jogadores, né, como o Serginho e Zé Gabriel. Com a janela de transferências fechada, o Vasco praticamente também fechou o seu elenco, né, cara? Mas vamos torcer para que venha aí talvez um reforço, é muito difícil, mas eu acho pouco provável que o Vasco ainda vai contratar alguém. Se não contratou aí com a janela aberta durante vários meses, nada me leva a crer que o Vasco vai contratar algum reforço agora, somente jogadores que estão livres no mercado, né? E esse elenco aí vai ser o responsável para trazer o título da Copa do Brasil para São Januário e também, aí, quem sabe, deixar o Vasco numa posição digna no Brasileiro, pelo menos para buscar uma pré-Libertadores. Deixa aí nos comentários aí se você aproveitaria o Orejano, se você acha que o Vasco poderia conversar com o atleta, dar mais uma oportunidade para ele. Eu não vejo espaço nenhum para ele. E também, se você gostaria de ver o Capasso de novo no Vasco, ele tá jogando no Olímpia, cara, tá fazendo muitos jogos por lá. Bom, e só para fechar nosso vídeo, uma última notícia aí sobre o Jean Davi, cara, o jogador que foi convocado para a seleção chilena, vai jogar aí jogos da eliminatória da Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Chile. O jogador deverá desfalcar o Vasco aí para o jogo contra o Atlético Paranaense, a menos que o Vasco consiga aí colocar ele para jogar de um dia para o outro. Ele vai jogar um dia antes da partida contra o Atlético Paranaense pela seleção do Chile e pode ser que ele seja um desfalque aí para o time do Vasco, o jogador que vem lutando aí, quem sabe, por uma titularidade, vem agradando ao torcedor vascaíno e pode ser que ele seja um desfalque para esse jogo tão importante da Copa do Brasil. Torcendo para que o jogador não se desgaste tanto lá com a seleção do Chile, ou que ele pelo menos fique no banco de reservas, jogue poucos minutos, para dar tempo dele chegar ao Brasil inteiro e ir para o jogo já direto para Curitiba aí, para poder enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Um jogador aí que vem mostrando algum certo talento e o torcedor tem muita esperança que esse cara vai dar muito certo com a camisa do Vasco e ajudar bastante a gente na sequência da temporada. Deixem nos comentários aí se o Jean Davi não puder jogar, quem você escalaria na ponta direita. O Emerson Rodrigues deverá ser o titular ali. Emerson Rodrigues e o Ryan estariam disputando essa posição na ponta direita do Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.